Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje teremos uma aula de geografia sobre a região Sudeste. E o tema da aula de hoje é sobre dinâmica natural da região Sudeste. Domínios morfoclimáticos do Cerrado e dos mares de morros. A região Sudeste abrange áreas dos domínios morfoclimáticos do Cerrado e dos mares de morros, além de faixas de transição não diferenciadas, áreas com elementos de dois ou mais domínios diferentes mesclados. A região destaca-se no território nacional por apresentar o maior conjunto de terras elevadas do país. Localizada, sobretudo, na zona tropical, o clima predominante é tropical, com variações em razão das altitudes e da atuação das massas de ar. A Mata Atlântica, que predominava em boa parte da região, atualmente está bem reduzida. Destacam-se rios com grande aproveitamento humano, especialmente para o transporte e a geração de energia. Relevo. As formas dominantes de relevo são os planaltos, distribuídos nos seguintes grupos: planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, na porção leste da região, e planaltos e chapadas da Bacia do Paraná a oeste. Na porção leste, o que marca o relevo é o planalto com domínio de serras, conhecido como mares de morros. Essa feição foi formada ao longo do tempo geológico por erosão, causada principalmente pela ação das chuvas. Esse planalto caracteriza o Sudeste como a região com o maior conjunto de terras altas do país. Na extensão de mares de morros, destacam-se a Serra do Mar, a Serra do Espinhaço e a Serra da Mantiqueira. Esses planaltos e serras ocupam praticamente todo o leste do estado de São Paulo e maior parte dos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e o centro-leste de Minas Gerais. Na porção oeste da região Sudeste, mais precisamente oeste dos estados de São Paulo e Minas Gerais, prevalecem terras mais baixas do que as da porção leste. Há predomínio principalmente no oeste paulista, do latossolo de origem vulcânica, muito fértil para a agricultura. Na região Sudeste, há também depressões esculpidas, predominantemente em estruturas sedimentares. Entre os planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste e os planaltos e chapadas da Bacia do Paraná, localizam-se a Depressão Periférica, no oeste de Minas Gerais, e a Depressão do Rio São Francisco. Em pequena faixa de terra, próxima ao oceano, encontram-se as planícies e os tabuleiros litorâneos. Neles, há intensa concentração humana, sobretudo nas baixadas Fluminense, Rio de Janeiro, e Santista, em São Paulo. A população fixou-se nesses locais desde o período colonial. Hidrografia. As bacias hidrográficas da região Sudeste são 4: Bacia do Rio Paraná, Bacia do Rio São Francisco, Bacia do Atlântico Leste e Bacia do Atlântico Sudeste. Como a maioria está localizada em relevo planáltico, seus rios são encachoeirados e propício à geração de energia. O potencial hidrelétrico é um quesito muito importante na região mais populosa, industrializada e do comércio mais intenso do país, pois é a maior consumidora de energia. Outra utilidade econômica das bacias da região Sudeste, sobretudo a do Paraná, é a navegação. Com a construção de eclusas, muitos trechos de difícil navegação nessa bacia planáltica foram corrigidos e alguns rios da região tornaram-se importantes hidrovias. O maior destaque é a hidrovia Tietê-Paraná, com 2.000 quilômetros de extensão.
pela qual são transportadas mercadorias para o Paraguai e para a Argentina. A bacia do Rio São Francisco, também importante, está localizada no norte do estado de Minas Gerais. Ela banha a maior parte da região Nordeste, mas a nascente do principal rio está na região Sudeste, no centro-norte de Minas Gerais. Um dos principais problemas nos rios da região é a poluição, resultante de variadas atividades humanas, como o lançamento de esgotos urbanos, uso de agrotóxicos na agricultura e liberação de produtos químicos provenientes da mineração. Em 2015, devido ao rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, o Rio Doce recebeu grande quantidade de lama, resultante do rejeito de minério de ferro. Esse foi o maior desastre ambiental já ocorrido no Brasil. Clima. Os planaltos são as formas de relevo que predominam na região sudeste. As grandes e médias altitudes estão diretamente relacionadas à dinâmica climática e influenciam a ocorrência do clima tropical de altitude. Nesse tipo climático, as chuvas são bem distribuídas, chegando em média a 1.500 milímetros ao ano. A amplitude térmica é baixa, com temperaturas que oscilam entre 17 graus Celsius e 22 graus Celsius. O verão não é muito quente e o inverno é frio. No norte e no oeste do estado de Minas Gerais e no noroeste do estado de São Paulo, predomina o clima tropical, sempre quente, com uma estação chuvosa e outra seca. No sudoeste do estado de São Paulo, o clima é subtropical, com temperaturas mais baixas no inverno. Na estreita faixa litorânea da região, litoral norte de São Paulo e todo o litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, predomina o clima tropical atlântico, com temperaturas elevadas durante o ano e alta pluviosidade. As chuvas da região são consequência da proximidade do oceano e das formas de relevo, que bloqueiam a umidade do mar e causam chuvas na costa, as chamadas chuvas ortográficas. A alta pluviosidade dessas áreas pode ocasionar desmoronamento ou deslizamento de encostas, também conhecidos como movimentos de massa. Esses acontecimentos nas regiões de terras próximas ao litoral causam sérios prejuízos, porque destroem áreas urbanas e rodovias. Próximo às serras do sudoeste, há áreas de alta concentração populacional que sofrem as consequências dos deslizamentos. Vegetação. Na região sudeste, a vegetação nativa principal é a Mata Atlântica, que se beneficia da umidade das áreas serranas próximas ao oceano. A vegetação da Mata Atlântica tem grande variedade de espécies. É alta, fechada e higrófita. As áreas dominadas por essa formação vegetal sofreram muita devastação ao longo da história, desde o período inicial da colonização, com a retirada de madeira, extração de ouro e, mais tarde, sobretudo, com o cultivo de café. Para a expansão da cultura do café, a mata foi sendo retirada no sentido do litoral e do Vale do Paraíba para o interior. Em tempos mais recentes, a Mata Atlântica continuou a ser devastada por causa do processo de industrialização e o desenvolvimento da agropecuária. Entre os principais motivos para a preservação do que resta dessa formação vegetal estão a regulação dos mananciais e o controle e equilíbrio climático que ela proporciona. A mata também é importante para a proteção das encostas e, devido à sua exuberância, há excelente potencial de ecoturismo a ser explorado.
A destruição da Mata Atlântica expõe o solo das regiões serranas e encostas dos morros, tornando mais suscetível à erosão. A construção de moradias nessas áreas sujeitas a deslizamentos de terra coloca em risco a vida dos habitantes. Na região costeira, a vegetação litorânea é composta de mangue, restinga e jundu. O manguezal, em especial, é formado por espaços ricos em matéria orgânica, área de reprodução de muitas espécies marinhas. Outra formação vegetal que se destaca é o cerrado. Ele ocupa grandes espaços do oeste e do norte de Minas Gerais e pequenas áreas do norte do estado de São Paulo. Caracteriza-se por campos de vegetação rasteira e árvores esparsas, plantas adaptadas ao calor e aos períodos de pouca chuva no inverno. Há também no interior norte do estado de Minas Gerais áreas de caatinga, que adentra a região nordeste. De modo mais isolado estão as formações conhecidas como campos e mata de araucárias. E este foi o recado de hoje sobre dinâmica natural da região sudeste. Espero que tenham entendido. Deem um like, se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo.